Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 9, nosso objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. No detalhamento, os diferentes sentidos de sermos uma única espécie com diferentes jeitos de ser, viver e conviver. Muito bem, preparados? Então venham comigo e vamos à nossa aula. Os diferentes modos de ser, viver e conviver. Vamos conversar aqui diretamente sobre uma filosofia atual, extremamente interessante, né? E que traz uma reflexão muito profunda para a nossa vida. Chama-se filosofia existencialista. E ela começa já fazendo uma série de questionamentos. Que questionamentos são esses, professor? O que é existir? Como é a vida? Existe liberdade na existência humana? Qual é o sentido do ser? Quais são os pressupostos lógicos da linguagem? Olha só, o que é a sociedade de massas? Como se organiza e se organiza o poder? Qual é a relação entre linguagem e dominação? O ser humano primeiro existe para depois definir sua essência, ou ele já tem uma essência antes de existir? Quantos questionamentos, não é verdade? São questionamentos que fazem parte do nosso ser, não é? Da nossa vida, do nosso interior, das nossas angústias. Vocês vão ouvir muito eu falar essa palavrinha angústia ao longo da nossa aula, porque o existencialismo, ele diz que nós temos sim que nos angustiar diante do mundo, diante das nossas escolhas, diante da liberdade que nós temos para escolher. Muito bem, mas o que é o existencialismo? Vamos entender? O existencialismo é um conjunto de doutrinas filosóficas que tem foco na existência, isto é, na condição de existência humana. Olha só, não é na existência somente em si, mas na condição dessa existência, né? Quais são as condições desse meu existir? É essa a ideia do existencialismo, perfeito? E nós trazemos, então, a partir dessa ideia, dessa condição de existência, alguns filósofos. O existencialismo tem alguns nomes aí, mas a gente tem 2 ou 3 que são aqueles que focaram diretamente nessa ideia do existir e que deram aquilo que nós podemos chamar de pontapé inicial e fizeram toda a base dessa filosofia contemporânea e tão interessante. Vamos lá, olha só. O primeiro filósofo que a gente pode falar é um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, tá certo? O que ele falava para nós? O indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Olha só que interessante. Kierkegaard já vai trazendo aqui uma mensagem muito forte para nós, né? Eu sou o único responsável, né, por desenvolver a minha existência. E eu sei que dentro desse processo de existir, existem a angústia, as incertezas, não é verdade? Mas eu sou o responsável por esse processo aí. Então, o que ele já vem trazendo para nós algo muito forte
do ponto de vista do nosso existir. Porque muitas vezes, vocês vão ver isso ao longo da nossa aula, os filósofos eles focam muito, eles batem muito nessa tecla, porque muitas vezes nós queremos o quê? Delegar o nosso existir, né? E as consequências das nossas escolhas para outras pessoas, né? A gente joga para Deus, a gente joga para a família, a gente joga para a sociedade como um todo, mas a gente tenta fugir daquilo que é a nossa responsabilidade. Por isso que tem um outro filósofo que ele vai dar as bases desse existencialismo. O nome dele é Heidegger. Vamos ver? Um alemão, Martin Heidegger. Martin Heidegger, para ele, o homem não é um ser abstrato ou uma substância, tá bom? Mas é aquilo que ele chama lá do alemão um Dasein, ou seja, uma existência presente. Em outras palavras, o Heidegger está querendo dizer para nós que o homem, o ser humano em si, é nada mais, nada menos do que um ser aí, tá? Então, olha só, essa ideia do ser é muito importante na filosofia. A ideia dessa existência e principalmente dessa essência que existe, né, dentro de cada um de nós, essa ideia é fundamental no conceito filosófico, tá bom? Na reflexão filosófica aí. E o Heidegger traz para nós essa ideia de que nós somos o quê? Um ser aí. Nós temos uma essência e nós estamos aí, presentes neste mundo, tá bom? Muito bem. Talvez o principal nome dessa filosofia existencialista é o que eu vou chamar agora. É Jean-Paul Sartre, francês, né? Jean-Paul Sartre, que viveu até ali 1980, olha só, tá? O que Sartre destaca? A liberdade individual, a responsabilidade, a subjetividade do ser humano. Ou seja, ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Sartre, ele bate muito forte nessa tecla aí. Sempre ele vai dizer, né? Nós somos condenados à liberdade. Eu sou condenado à liberdade. Por quê? Porque eu tenho liberdade, tenho sim. Mas, por causa dessa liberdade, eu tenho que fazer o quê? Escolhas. Quem faz as escolhas sou eu, né? Então, se eu faço as escolhas, eu não posso jogar a culpa de tudo aquilo que vai acontecer a partir desse momento nos outros. Foi eu quem fiz a escolha. Se eu fiz a escolha certa ou errada, mas foi eu quem fiz essa escolha aí. Tá bom? Muito bem. Nós já entendemos o que é o existencialismo. Nós já vimos aqui alguns dos principais expoentes desta filosofia tão interessante, né? E agora nós vamos entender um pouquinho essa filosofia, o pensamento filosófico desses camaradazinhos aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar entendendo a ideia da condição humana. Essa frase de Jean-Paul Sartre, ela talvez seja a grande base da sua filosofia, né? Uma das suas frases mais famosas. A existência precede a essência. O pensamento existencialista como um todo, ele defende, em primeiro lugar, que a existência vem antes da essência, né? Muitas filosofias trazem a ideia da essência. Eu já nasço, né, com aquela essência, com aquele ser, mas Sartre vai dizer, e a filosofia existencialista como um todo, não. Primeiro eu existo, depois eu me defino. Por isso a ideia do ser em si e do ser para si. Vamos entender isso daí? A ideia do ser humano, a existência precede a essência. Então, o que é esse ser em si? E o que é este ser para si? Olha só, quando nós falamos, por exemplo, do ser em si, nós estamos falando das coisas que já estão prontas, já estão dadas, já estão acabadas. É a ideia do quê? Da essência da pessoa, da essência da coisa, da essência do objeto, tá? A gente vai lembrar lá de Platão, de Aristóteles, né, que vão trabalhar um pouco isso. Eu vou até um pouquinho antes, eu vou lá em Heráclito e Parmênides, lá da filosofia pré-socrática ainda, né, quando Heráclito vai falar que a ideia é que nada muda, o ser é a essência de todas as coisas, a ideia do ser, né?
Então, o ser é. Estão lembrados disso daí? O que é, é. O que não é, não é. Ah, parece um jogo de palavras, é brincadeira. Não, era a filosofia de Parmênides, dizendo que nada muda, tudo está aí. Enquanto que Heráclito trazia aquela ideia de tudo muda, tudo flui, nada é igual. Ninguém toma banho no mesmo rio, não é? Porque quando eu for me banhar de novo naquele rio, já são outras águas. Já aquelas que eu me banhei primeiramente já passaram. Então, a ideia do devir, tudo está em constante mudança, em constante transformação. A filosofia existencialista, ela traz um pouco isso daí. Então, a ideia do em si, o que é? Qual é a ideia do em si? As coisas já estão aí. Já estão prontas. Eu já tenho uma essência definida, pronta, acabada. Mas o existencialismo diz, não, a gente traz a ideia do para si. O que é o para si? É a ideia do devir de Heráclito. É a ideia do devir de Heráclito. É aquela ideia que diz, eu não pedi para nascer, eu fui jogado, eu fui lançado a esse mundo. E a partir do momento que eu fui jogado, lançado a esse mundo, eu vou começar o quê? A me construir. Então, essa é a ideia do para si. Tá bom? Portanto, quando nós falamos isso, a gente diz assim, olha, não existe, olha só, não existe uma essência humana que determine o homem, mas que ele constitui a sua essência aonde? Na sua existência. À medida que eu vou existindo, eu vou me construindo como ser, não é? Não é nascer e já sei de tudo, não. Eu vou me construir. Não é assim que funciona? A gente não vai aprendendo, né, com a nossa cultura, né, com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados. A gente vai aprendendo, né, com a escola, com a igreja, com o grupo que a gente vive. Então, a gente não vai construindo essa nossa existência aí. A nossa essência, segundo o existencialismo, parte disso daí também. Essa construção da essência, ela vai se dando a partir justamente disso aí. Olha só que legal. Das escolhas feitas. Por quê, professor? Porque nós somos livres. O homem, ele é livre. Para a filosofia existencialista, isso é muito importante, tá bom? Nós somos livres. E a partir dessa liberdade, nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas vão ter o quê? Consequências, que podem ser boas ou más, né? E muitas vezes a gente não consegue voltar atrás, não. Já fez, já falou, já está dito, não tem como voltar atrás, não. É agora o quê? Assumir e conviver com as consequências dessas escolhas que você vem fazendo ao longo da sua vida. Tá bom? Por isso que a construção da essência, ela vai se dar a partir daí. Estou falando de uma filosofia chamada existencialismo, tá bom? Que é uma filosofia contemporânea, uma filosofia atual. Se fala muito disso e se vive muito isso no dia a dia da nossa vida aqui, tá bom? Muito bem. Vamos continuar então? Olha só. Dentro desse processo aí, com o ser humano, a existência precede a essência, a gente fala aqui, nessa condição, no qual o homem existe e sua vida, ela é um projeto, ele terá que escolher o que quer se efetivar, sua vontade agindo, isto é, escolhendo, tá? Essa é a ideia, nós vamos escolher, o que eu quero ser? Em que eu quero me construir? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Né? Então eu vou fazendo isso daí, porque eu vou escolhendo, eu tenho que ter um projeto da minha existência. Eu não posso, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, a filosofia existencialista, ela diz assim, para mim existir, eu tenho que ter um projeto de existência. Olha só, não é um projeto de vida, ele não está falando de um projeto de vida, embora estejam ligados ali, mas eu estou falando de um projeto de existência. Se eu não tenho esse projeto para a minha existência, então eu estou no mundo, mas eu não existo para esse mundo. É forte, hein? Isso aí é muito forte, porque o que tem de gente que está no mundo, mas não existe, não é brincadeira, né? Porque está aí, está presente, e vai vivendo como se
né, não tivesse responsabilidade nenhuma pelos seus atos, pelas suas escolhas, por aquilo que vai falar, por aquilo que vai fazer. Estão entendendo a minha reflexão aqui? É nesse sentido aí. Portanto, olha só, se a condição humana é esta, então, o que acontece? O homem vive constantemente uma angústia existencial. Angústia existencial. Por que, professor? Por que essa angústia existencial? Porque é ele que tem que escolher. É ele que tem que decidir. É ele que vai dar o rumo da sua existência. E eu não posso jogar a culpa em Deus, na família, no cachorro, no papagaio, não posso, né? A culpa é minha, porque foi eu que fiz essa escolha. Eu tenho liberdade para fazer essa escolha. Por isso a angústia existencial. Porque muitas vezes a gente chega num certo momento da vida da gente, e agora? O que eu fiz da minha vida? Não tem esse tipo de pergunta de vez em quando? E agora? O que eu fiz da minha vida? Né? Como é que eu cheguei até aqui? Qual o sentido que eu dei para essa minha existência? Por que eu não construí? Por que eu perdi tantas oportunidades? É essa angústia existencial aí. Segundo Sartre, o homem comum ele é derrotado. Ele traz isso lá de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, né? Outro filósofo lá, alemão, que trazia muito essa ideia aí. O homem comum ele vai ser derrotado. Por isso que Nietzsche dizia que nós tínhamos que ser o quê dentro dessa sociedade? O super-homem. Larga a mão. Larga a mão de quem está te puxando para baixo, de quem está te atrasando nessa vida aí. Larga a mão, porque senão tu vai afundar junto com ele. E tem que ser essa ideia de super-homem aí. Perfeito, então? Muita coisa aí acontecendo, pessoal. É muita informação ao mesmo tempo. Mas a filosofia existencialista é isso mesmo. Ela cutuca a gente, né? Ela é muito forte, entendeu? Porque ela não fica passando a mão na cabeça, não. Ela fala a realidade. Ter de escolher o tempo todo, todo instante, é angustiante. Todo dia. A gente tem que matar um leão ao acordar. Pois cada escolha, ela irá o quê? Refletir diretamente no que se é. Eita, professor. Então, é angustiante sim. Porque todo dia, quando eu acordo, eu tenho que fazer o quê? E construir. Eu tenho que colocar o quê? O meu projeto de existência em prática. Eu tenho que definir o quê? A minha essência. Quem sou eu? E o que é pior, eu tenho que pensar no quem sou eu sem esquecer que eu não estou só, né? Que tem o outro. Então, escolher, gente, e ser responsável por cada escolha é angustiante a todo instante, tá? Então, isso daqui é fundamental dentro dessa filosofia. Mas quando eu digo dentro dessa filosofia, eu estou falando dentro da nossa vida, tá bom? Toda a existência humana, ela está em desespero. Olha só, eu estou falando de uma filosofia que começou a ser moldada no início do século XX ainda. Né? Século XX para ali, né, a passagem do século XIX para o século XX, e é tão atual. Porque quando eu falo aqui, olha, toda a existência humana está em desespero, é só a gente perceber o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, no nosso mundo de hoje, tá? Aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero. Pois o homem precisa de quê, gente? De coisas externas a mim, que eu não posso controlar. Esse é um grande problema, porque eu estou sempre controlando tudo ao meu redor, né? Mas tem coisas que eu não consigo controlar, são externas a mim, eu não controlo, para me sentir quem ele é, quem eu sou realmente. Isso é angustiante, não é verdade? Olha só, o que somos, ou o que fazemos, não é produto de nossa infância, de nossa criação,
do destino ou da divindade. Nós estamos sozinhos, né? Nós somos lançados no mundo para nos inventar, pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Essa parte é muito forte aqui da filosofia existencialista e eu não posso deixar de falar disso, é porque o Sartre, por exemplo, ele é conhecido como filósofo do nada. Sartre era ateu, não é? Então, o Sartre dizia, nós viemos do nada. Nós somos nada. E vamos para o nada. É essa justamente a ideia. Se eu venho do nada e vou para o nada, eu sou o nada também. Mas, para mim fazer essa passagem de um nada a outro nada, eu tenho que me construir. Eu tenho que me definir. Eu tenho que tentar mostrar quem eu sou, definir, me inventar a cada dia. Perfeito, então? Entenderam um pouco essa filosofia? Porque agora eu vou pedir para vocês ficarem ligados comigo, que eu vou fazer um resumão disso daqui, tá bom? É uma filosofia muito legal, muito interessante, eu particularmente gosto muito de trabalhar sobre esse assunto aí, porque é uma filosofia que ela nos convida a uma reflexão muito profunda da nossa própria existência, não é? Quem sou eu? Por que eu estou aqui neste mundo? Qual o meu papel nesse mundo aqui? Eu só vim por vir mesmo? Foi um acaso do destino? Então vamos fazer o seguinte, fique ligado, venha comigo, vamos lá. Olha só, século XIX era um século de grandes convicções. Vocês devem estar lembrados aí, o poder da razão. Né? A filosofia racionalista, pela minha razão, eu sou capaz de fazer, de entender o mundo, de entender os progressos que estão surgindo. Grandes progressos tecnológicos foram surgindo aí, não é verdade? Olha aí a expansão industrial, a ideia de valorização da pátria, estão lembrados disso? É a minha pátria, o nacionalismo, eu vou defender. A construção do socialismo, que surge aí nesse período também como uma ideologia que pode salvar o mundo, que pode fazer com que todas as coisas, todas as sociedades sejam iguais. Olha só, grandes convicções. Aí chega o século XX. Tudo aquilo que foi prometido ali no século XIX não aconteceu. E o século XX se tornou a era de incertezas. Parece aí a psicologia, por exemplo, de Freud, o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, agora, tudo aquilo que prometeram, não conseguiram cumprir. Aí surge, então, uma tendência filosófica chamada existencialismo, né? O existencialismo tem aonde? Na existência humana, o ponto de partida e o objeto fundamental dessas reflexões. Tá claro isso daí? Então, eu saio de um século XIX com grandes convicções, a minha razão é capaz de responder, de dar todas as respostas a esse mundo. Estou inventando coisas e tudo mais. Está parecendo como nós vivemos hoje, né? A tecnologia, inteligência artificial, responde tudo. Aí depois chega no século XX, e aí diz assim, opa, e agora? Tudo aquilo, a felicidade que me foi prometida aqui, eu não estou conseguindo aqui. Tem alguma coisa errada, não é? E aí surge, então, a filosofia existencialista. Por isso que ela é tão atual ainda hoje. Porque se nós analisarmos, nós estamos passando um processo muito parecido agora. Né? Século XXI está cheio de novas convicções aí. Mas será que isso está trazendo realmente o ideal de felicidade? Vamos lá, então. Fique ligado comigo. Olha só. A filosofia existencialista, ela sai para nós trazendo algumas características. Uma das características dela é o fato da existência. Eu fui lançado. Eu não pedi para nascer. Quando eu tenho a primeira consciência de que eu estou no mundo, eu já estou no mundo. Eu não pedi para estar no mundo, mas eu já estou aí nesse mundo. E eu me percebo como uma realidade, o quê? Imperfeita. Uma realidade aberta, uma realidade inacabada, uma realidade que vive sob riscos e ameaças. Esse é o ser humano, constantemente vivendo sobre riscos e ameaças. Eu não estou pronto. Imagine a ideia
Nasci, chorei, né? Deram um tapinha nas minhas costas para mim chorar, aquela coisa toda, e aí eu vou ali, aos cuidados do papai e da mamãe. Quando eu menos olho para um lado e para o outro, eu já tenho idade para me entender e dizer, e agora? E agora? Não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver a minha existência. Essa é a ideia do existencialismo. Vamos lá, olha só. O desenvolvimento da existência significa o quê? Relações com o mundo. Eu vou ter que projetar a minha vida. Eu vou ter que agir no campo das possibilidades. O que é possível e o que não é. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Então eu vou tentar fazer o quê? Realizar aquilo que eu ainda não sou. Em outras palavras, para desenvolver a minha existência, eu preciso construir um projeto de existência. Só que esse projeto está ligado à ideia de liberdade humana, que não é plena a liberdade humana. Ela é condicionada às circunstâncias históricas da minha existência. Onde eu nasci, em que família eu nasci, em que época política eu nasci. Portanto, querer não se identifica com o poder. E aí o que vai acontecer, gente? Eu tenho que agir todos os dias superando, alguns dias eu vou conseguir, ou não superando os obstáculos, porque vai ter dia que a gente não vai conseguir. Não tem aquela sensação, muitas vezes, de que quando a gente vai se deitar, o que eu fiz hoje? Foi um dia que era melhor não ter levantado. Não tem essa sensação de vez em quando? Né? Por quê? Porque essa liberdade, né, que está aí, ela não é plena. Ela não é plena. E aí a nossa vida humana, o que acontece? Não vai ser esse caminho seguro em direção ao êxito, em direção ao progresso, em direção ao crescimento, porque a gente não pode ignorar que existe o sofrimento humano. A gente não pode ignorar que existe uma angústia dentro dessa nossa existência. A gente não pode ignorar que nós somos o quê? Explorados socialmente todos os dias. Boa parte do nosso dia nós trabalhamos e boa parte da nossa vida nós trabalhamos para quê? Para pagar imposto para o governo. Nós não trabalhamos para nós. É ou não é verdade? Aí muitas vezes chega naquela ideia da destruição do eu. Ou seja, eu tento realizar o meu projeto, eu sofro interferência de fatores adversos, muitas vezes eu acabo desviando o meu caminho porque eu não consigo fazê-lo, confronto o meu eu com o outro, e aí, letras garrafais aí, o homem comum é derrotado. Olha o Nietzsche nos convidando a ser super-homem, larga a mão de quem está te puxando para baixo. Porque senão esse eu destruído, arruinado, dissolvido nas banalidades do cotidiano, eu vou acabar me tornando o quê? O que os outros são. Não acontece isso? Muitas vezes eu quero fazer uma coisa na minha vida, mas um monte de gente diz que não vai dar certo e eu acabo caindo nessa conversa e não faço aquilo que eu gostaria de fazer. E aí, não vou ser eu vou ser o quê? O que os outros são, o que os outros pediram. Por isso, fique ligado, a angústia ela é fundamental nesse processo todo aí, porque é essa angústia que vai despertar a gente dessa existência inautêntica. É essa angústia que vai revelar o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais. É essa angústia que vai dizer o quanto somos absorvidos pelas banalidades do cotidiano. É essa angústia que vai dizer o quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Então, é essa reflexão que fica aqui no final desta aula. Temos que despertar dessa existência inautêntica. Olha só, é uma palavra muito forte. Eu existo, mas de uma maneira inautêntica. Por quê? Porque eu acabei deixando com que os outros, com que a sociedade, com que o mundo como um todo tomasse conta do meu eu, não é? E fiz escolhas erradas ao longo desse processo, porque eu sou livre, eu fiz escolhas erradas. E aí as consequências dessas escolhas estão chegando para mim agora. Perfeito? Então, vamos então nos libertar, né? Vamos nos angustiar e nos libertar dessa existência inautêntica. Até a próxima, pessoal.
Música